Comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no seu capítulo de número 24, apenas um versículo, que é o versículo de número 44. Mateus 24 e o verso de número 24. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus por essa oportunidade. É sempre um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor e louvar a Deus pela vida do meu pastor Felipe, pela oportunidade e confiança de podermos ministrar a palavra do Senhor à igreja nessa noite, amém? Juntamente com o pastor Éder, todos os obreiros que aqui estão, a qual nós temos muito respeito, e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, 44, quem achou diga amém. Assim está escrito: por isso estejais também vós preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vos menos esperam. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Por isso estejais vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos penseis. Meus irmãos, eu quero trazer esta palavra. Eu confesso que quando o nosso pastor me ligou, falando que iria ministrar a palavra, eu passei a tarde inteira preparando um sermão, mas de acordo com tudo aquilo que foi louvado aqui nessa noite, falado, o Senhor me direciona a esta palavra e acerca disso que eu quero falar. Eu quero dizer que Jesus voltará em breve, amém? Não, ninguém deu glória a Deus. Jesus voltará em breve, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós como seres humanos estamos aqui e passamos muitas necessidades, passamos por diversas situações em nossas vidas, e dentro dessas necessidades, dentro dessas situações a qual estamos a passar ou a se submeter, todos nós se deparamos com algo chamado enfermidade. Todos nós passamos pela enfermidade. Em algum momento da sua vida, ou talvez você hoje pode estar enfermo. E quando nós estamos enfermos, quando nós estamos necessitados então de algo, observe então que falando de enfermidade nós precisamos passar por alguns processos. E dentre esses processos nós chamamos de exame. Quando estamos enfermos precisamos passar pelo exame para que possamos identificar qual o grau dessa enfermidade. Aqui tem um pastor que foi falado, ele é médico, sabe muito bem disso. Então, quando nós estamos enfermos, passamos por esse check-up, passamos pelo processo do exame. Algumas das vezes nem estamos enfermos, mas passamos por aquele processo de fazer um check-up geral. Esse check-up, ele tem como função de nós identificarmos qual a gravidade daquela enfermidade. Precisamos identificar qual o estágio que aquela enfermidade está. E dependendo da enfermidade, dependendo do exame que nós iremos passar, nós se submetemos a algo chamado jejum. Quando nós vamos ao médico e o médico nos dá uma série de exames para ser passados, ele diz que precisamos passar pelo processo do jejum. Nós se abstemos de alimentos, algumas vezes até de água. E dependendo do exame, dependendo da gravidade, o processo do jejum precisa ser mais longo. O processo da abstenção de alimentos precisa ser mais extenso. E a falta desse preparo, olha para cá,
ele vai influenciar no final do exame. A falta da preparação vai influenciar no resultado do exame. Se nós não fazermos o que deve ser feito de forma correta, passarmos por todo o tempo necessário, no final o exame ele não vai ser coletado e o resultado terá um resultado ruim. Então, eu estou usando apenas essa analogia para que os irmãos entendam aonde nós vamos entrar. Mateus, ele está falando acerca de um evangelho da preparação. O evangelho do preparo, a qual nós precisamos estar totalmente preparados. É por isso que Jesus disse: estejais vós então preparados, porque vocês não sabem a hora que o Filho do Homem virá. Precisamos estar então preparados. Jesus, ele abre então o sermão no capítulo de número 24, falando acerca da preparação. Observe que existem alguns preparos que o povo de Deus passou. Os hebreus passaram pelo processo da preparação, de não apenas sair do Egito, mas de tirar o Egito de dentro de si. Eles precisaram estar totalmente preparados para tirar o Egito de dentro de si, enquanto passavam pelo processo, pela preparação do deserto. Observe que Israel passou por todo aquele processo histórico para receberem, e não apenas receberem, mas reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, que o Messias prometido era Jesus Cristo que pisou na terra. Então, os discípulos também passaram pelo processo de preparação espiritual para avançarem a igreja. A igreja passa então pelo processo e pelo preparo escatológico para o arrebatamento da igreja. Nós estamos aqui sendo preparados para o arrebatamento da igreja, que logo, logo vai acontecer. Eu não sei se você ainda acredita, mas nós estamos sendo preparados para o arrebatamento da igreja, que logo, logo há de acontecer. Aleluia. Jesus, então, ele está tratando acerca do preparo dos discípulos, ou da igreja. Observe como Jesus diz, ele de acordo com algo que Jesus vai falando. Ele primeiro começa mostrando de como deveria ser o comportamento dos discípulos. Qual deve ser o comportamento dos tais para os eventos finais, para o arrebatamento. Este capítulo abre então o discurso escatológico da pregação de Jesus. Ele abre o seu discurso para conscientizar os discípulos dos perigos que vão rodear. Ele alerta para não caírem no engano. Observe, ele alerta a igreja para alguns perigos que nós vamos enfrentar. E ele começa abrindo e ele diz o discurso para conscientizar do perigo dos falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinadores da palavra. Jesus diz: acautelai-vos, cuidado, porque aparecerão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos falsos pastores, muitos falsos ensinadores,
que pregarão a palavra não como ela é, mas pregarão a palavra como o povo quer ouvir a palavra. Cuidado! Precisamos, irmãos, tomar cuidado com esses tipos de pregadores, a qual pregam a palavra distorcida, a qual tem pregado a palavra, mas tem pregado a palavra de acordo com o ego humano, para inflar o ego daqueles que estão querendo ouvir a palavra não como ela é, mas de acordo com os desejos da carne, mas de acordo com seus próprios prazeres. E Jesus diz: tome cuidado, é perigoso, porque aqui nós ouvimos palavra de Deus, mas chegamos em casa, ligamos a televisão e tem um monte de falso profeta pregando a palavra distorcida. Aqui nós ouvimos o nosso pastor pregar a Bíblia, mas chegamos em casa, tem um monte lá pregando falsa doutrina. E Jesus está dizendo: cuidado, acautelai-vos, não se precipitem. Comece a examinar a palavra de acordo com o que ela é. E ele diz: não vai ser pouco não, é muito. Ele não disse que seria poucos não, é muitos que tem por aí. Olha o perigo. Não é um número pequeno. São muitos que já estão distorcendo a palavra. E tem uns que dentro da igreja dele, na congregação dele, até prega a palavra, mas recebe a agenda por aí, chega lá, muda a palavra. E Jesus está dizendo: cuidado, pregue a palavra como ela deve ser pregada. Cuidado, pregue a palavra como ela é. Mas não vão gostar, não se importe com isso, pregue apenas a palavra de Deus. Aleluia. Um dia Jesus estava pregando e um monte de gente começou a ir embora. Aí alguém disse: quem aguenta esse sermão duro? Essa mensagem é dura. Essa mensagem não dá para suportar. Aí Jesus olha e diz: vocês querem ir embora? Aproveite e vai também. É melhor se apressar antes que o barco cruze o mar e vocês fiquem para trás. Se quiser ir embora, pode ir. Não vou mudar a mensagem. A mensagem é essa. Aí alguém se levanta, Pedro se levanta e diz: Senhor, mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Fala para mim, para onde é que eu vou, se só o Senhor tem palavra que traz vida e vida com abundância? Pedro estava dizendo: a palavra pode até doer, mas é essa palavra que me cura. Essa palavra pode até machucar, mas foi essa palavra que me tirou do pecado. Essa palavra pode até de confronto às minhas vontades, mas essa palavra que ainda me mantém de pé. A tua palavra é vida eterna. Aleluia. Tome cuidado com esses falsos mestres. Jesus disse, ele abriu o sermão. E observe que é preocupante, porque Jesus vai começar a alertar os seus discípulos. E ele começa a falar, e ele diz: o que me assusta aqui é a quantidade excessiva dos acontecimentos. Porque Jesus diz: cuidado, e antes que o Filho do Homem venha, acontecerá muitos rumores de guerras. Muitos se apostatarão da fé. Muitos irão embora. Muitos se levantarão. Muitos se trairão uns aos outros. Isso é preocupante. Porque ele coloca, e ele diz que será muitos. São muitas guerras. É muita fome. É muitas pestes. É muito levante. É muita perseguição. É muita traição. É muita falta de fé.
É muita falta de fidelidade. Não é pouco, não. É muito. E não parece diferente daquilo que nós estamos vivendo do dia de hoje. Quantas guerras, quantos rumores de guerra, quanta fome, pestes, quantos têm traído uns aos outros, quantos filhos estão se levantando contra os próprios pais, os pais se levantam contra os próprios filhos, quantos estão abandonando a fé, e Jesus está pregando, está dizendo: cuidado, acautelai-vos, porque é chegada a hora que o Filho do Homem virá, e vocês precisam estar totalmente preparados para esse dia. É por isso que Jesus vai falar então do preparo, porque só vai suportar passar por isso quem estiver preparado. Só vai suportar passar por essas perseguições, pastor Felipe, quem estiver totalmente preparado. Só vai suportar passar por todos esses levantes quem estiver totalmente preparado. Só vai suportar falso profeta quem estiver totalmente preparado. Só vai suportar os falsos cristos quem estiver totalmente preparado. Quem não estiver preparado não vai suportar. Quem não estiver preparado vai abandonar. Quem não estiver preparado vai abandonar a fé. Mas aqueles que estiverem preparados, pode vir a perseguição, pode vir o levante, ele continua firme nos caminhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ver se tem alguém que ainda está preparado, esperando Jesus Cristo voltar para buscar a noiva dele. Aleluia. Jesus está colocando a consciência da urgência do assunto, de que é necessário a consciência de que existe um fim, a consciência que vai ter um arrebatamento, a consciência que isso será logo, a consciência que isso será em breve, a consciência que isso vai acontecer um cocochinho de tempo. A consciência que logo, logo a trombeta pode soar. Jesus Cristo está tratando e Ele está dizendo que isso é logo, isso é breve, pode ser hoje. A trombeta pode soar hoje, pode ser antes do pregador entregar o microfone, pode ser antes da gente ir embora do culto, pode ser antes da bênção apostólica. A trombeta pode soar, pode ser antes de ligar o carro, pode ser antes de pegar o Uber, pode ser antes de chegar em casa, pode ser antes de abrir a porta, pode ser antes de tirar a roupa e se trocar, pode ser antes de você jantar, pode ser antes de você dormir. A trombeta vai soar, e pode ser logo e pode ser em breve. Jesus está dizendo. Aleluia. Isso não é um conto de fada. Isso aqui não é uma conversa da carochinha. Jesus está dizendo: a trombeta vai soar e vai ser logo, vai ser em breve. Tem gente brincando e tem gente que não acredita, mas Jesus está dizendo para a igreja: vai ser logo e vai ser breve. E precisa existir em nós a consciência do arrebatamento da igreja, e pode ser hoje. Será que você ainda acredita nisso? Será que você ainda anseia por ouvir a trombeta soar e você ir ao encontro dos senhores nos ares? Aleluia. E tendo a consciência de que isto é real, tendo a consciência que vai ser logo, observe que um grande perigo nós sofremos.
ou sempre sofremos, e hoje de forma mais abrangente, e é algo chamado distração. O perigo que nós sofremos hoje é a distração. Tem muita gente distraído. Tem muita gente que está brincando com as coisas de Deus. A distração ela pode ser definida como um estado em que a mente do indivíduo se dispersa, perdendo o foco principal. Ele perde e ele fica disperso. Ele tem a consciência de algo, mas no decorrer do caminho, ele se dispersa e ele perde o foco principal. Ele perde o objetivo principal. É por isso que Jesus vai usar a analogia, e ele diz ainda no capítulo 24, 17, 37, ele diz acerca dos tempos de Noé. E Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39, e não perceberam. Noé entrou na arca e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A ideia aqui no original de não perceberam, não é falta de aviso, não é falta de mensagem, não é falta de alguém ensinar, é porque eles se distraíram e não perceberam até o dia que Noé entrou na arca e o dilúvio veio. Jesus está dizendo para alguém aqui: se fiquem preparados, fiquem prontos, porque você está distraído com as coisas do mundo. Comiam e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, saciavam a vontade da carne, saciavam os seus próprios prazeres. Tem gente que está desapercebido, está distraído, porque está fazendo mais os desejos da carne. Está esquecendo que logo, logo a trombeta vai soar. Tem gente trocando culto por qualquer coisa. Tem gente trocando ceia por qualquer coisa. Estão distraídos e não vão perceber no dia que a trombeta soar. Tem gente trocando ceia por causa de shopping. Tem gente trocando ceia por causa de passeio. Mas Jesus está dizendo: fiquem preparados, porque a hora em que menos pensei, a trombeta vai soar. Acredite ou não acredite, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os preparados não se distraem. Os preparados não ficam desapercebidos. Os preparados não ficam perdendo tempo com coisa vã. Os preparados, eles não ficam perdendo o culto por causa de besteira. Os preparados não trocam igreja por causa de besteira. Os preparados não trocam chamado por causa de emprego. Os preparados não trocam chamado por causa de faculdade. Os preparados não trocam as coisas de Deus por causa de dinheiro. Quem está preparado, ele entende que está pronto. Qualquer hora ele diz, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus Cristo. Ele está em casa, mas está dizendo Maranata. Está no trabalho, mas está dizendo logo, logo ele vem. Ele está na rua, mas está dizendo logo, logo vai voltar. Os preparados não se distraem. Olha para o irmão do teu lado e pergunta: está distraído, irmão?
Não, diga para ele, está distraído ainda? Ou está preparado para subir? Não, olha de novo, diz, está preparado para subir? Ou vai querer ficar, porque eu quero subir. Logo, logo eu quero ouvir a trombeta soar, oh glória. Eu estou no trabalho, mas estou em prontidão, igual um general, esperando ele voltar. Estou na faculdade, mas estou em prontidão, dizendo, se ele voltar hoje eu vou subir. Eu estou na rua, mas estou dizendo, opa, já já ele vai voltar. E qualquer coisa eu vou subir com ele também. Aleluia. Jesus, ele alerta do perigo. Primeiro ele apresenta o perigo, Jefté. E agora ele vai mostrar como eles devem enfrentar esses perigos. Esse preparo não é de qualquer maneira, mas está ligado totalmente com santidade. Um modo diferente de viver. Este preparo não é de qualquer maneira. Este preparo, ele está totalmente ligado com a santidade. Os preparados, eles são santos. Os preparados estão buscando santidade. Os preparados, ele não fala coisa que não presta, mas ele só fala coisa que louva e adora ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os preparados não ficam sujos, mas estão totalmente limpos, porque estão prontos e não estão distraídos, esperando o seu noivo voltar. Paulo, ele escreve muito bem isso quando ele diz em Efésios capítulo 6, versículo 25 em diante, ele diz, marido, que cada um de vós ame também a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, 26, para que santificasse, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é santa e sem defeito. A igreja é pura e sem mancha, sem ruga. Ela é santa, ela é perfeita, está esperando o noivo, limpa pela palavra de Deus. O apóstolo ainda escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, ele diz, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que estão preparados, eles estão se santificando, não só na alma, mas no corpo e no espírito também. Em tudo que ele faz, ele adora ao Senhor. Em tudo que ele faz, ele glorifica a Deus, na sua alma, no seu corpo e no seu espírito também. O apóstolo também diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, tendo zelo por vocês, como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Paulo disse, eu estou preparando vocês, preparo. Para quê? Para apresentar ao esposo, para o marido, a saber, Cristo. Diga comigo, Jesus. Não, está fraco, tem alguém aí? Cadê? Diga, Jesus vai voltar, e eu estou preparado para isso. Diga, eu estou preparado para isso. Diga mais forte, eu estou preparado para isso. Eu estou me santificando, esperando o noivo da igreja voltar. Quem é puro
ele continua pronto. Quem é puro não fala mal do pastor. Quem é puro não fica reclamando da liderança. Os preparados não puxa tapete de ninguém. Os preparados não fica na roda de escarnecedor. Os preparados não fica ouvindo música mundana. Os preparados não fica falando palavra de baixo calão. Os preparados não fica olhando mulher dos outros. Os preparados, eles estão puro, santo, irrepreensível, sem ruga nenhuma, porque ele entende que logo, logo, breve Jesus voltará. João, quando ele vai terminar o livro do Apocalipse, eu gosto, porque lá ele vai escrever todo o prólogo de tudo aquilo que nós vamos viver, e foi cantado aqui, que breve nós veremos ele, que breve no céu Jesus vai aparecer. Nós cantamos que nós queremos chegar nas mansões celestiais. Nós cantamos aqui que nós queremos ver Ele vir para buscar o seu povo. Nós cantamos aqui direto: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Maranata. E nós viveremos tudo isso, irmão. Observe que quando João ele vai escrever no prólogo do capítulo 22, no final do Apocalipse, quando ele vai começar a descrever, a partir do versículo 1, e mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. 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 E na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não há necessidade de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo o sempre. Eu não sei se você se alegra lendo isso, mas os preparados, quando lê isso, eles se alegram, porque isso aqui é totalmente contrário daquilo que Adão perdeu. Tudo aquilo que Adão perdeu lá no jardim, Jesus Cristo traz de volta lá no Calvário. Tudo aquilo que Adão perdeu lá no jardim, lá no Calvário, Jesus Cristo traz de volta para a nossa vida. Enquanto um perde no paraíso, o outro vence no meio do deserto. Enquanto um perde no meio da bonança, o outro vence no meio da escassez. E tudo aquilo que foi perdido, logo, Rodrigo, logo, meus irmãos, logo não haverá mais dor, não haverá mais angústia, e nós veremos o seu rosto como Ele é. Nós veremos Ele como Ele é. Eu não sei se você pode dar glória a Deus por isso, mas minha alma se enche de alegria, porque eu verei Ele como Ele é. Eu anseio e eu quero olhar o Senhor face a face. Eu sei que os irmãos se alegram em querer ver Abraão, Isaac e Jacó, mas a minha maior alegria é olhar e dizer: olha o meu Senhor aqui, olha o meu Salvador aqui, olha o meu Redentor aqui. Alabadaras, alabadaras, humanos.
Ó o noivo visitando a igreja. Ó o noivo visitando a igreja já. Ó o noivo visitando os preparados que vai subir. Ó o noivo visitando os preparados que estão prontos para esperar o galardão que vai vir. Ó o noivo visitando os crentes cheios do Espírito Santo que vai subir para o céu. Alabadarasi omanas. Andogo e omanas. Alabadarasi. Alabadarasi. Alá ando o manassé. Tem uma glória de Deus aqui que desceu neste lugar aqui agora. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui tão grande. Eu estou sentindo a presença do noivo visitando os nossos corações aqui hoje. E o desejo que a gente tem é de breve a gente olhar e ver o nosso Salvador. A gente quer encontrar Ele, o Senhor, nos ares. A trombeta vai soar. Antes da última trombeta, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar primeiros. E nós, os vivos, seremos transformados. Iremos de encontro ao nosso Senhor nos ares. Só quem acredita que Jesus voltará enche essa casa de glória. E olha que João diz, a partir do versículo 6 ainda do 22 do Apocalipse: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar-me aos seus servos as coisas que breve irá acontecer. Versículo 7: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Eu, João, sou aquele que vi e ouvir estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me os pés diante do anjo que me mostrava, e eu fui para o adorá-lo, e disse-me: olha, não faz tal, porque eu sou teu servo, eu sou teu conservo, teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora somente a Deus. E disse-me: não seles a palavra dessa profecia, desse livro, porque próximo está o tempo. Agora 11: quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se mais ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é da sujeira, fica na sujeira, mas quem é santo, vem para a purificação. Quem é do profano, vai para o profano, mas quem é do santo de Israel, vem para a glória e adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem gosta do pecado, se suje no pecado, mas quem é santo, se santifique, se santifique, se santifique mais ainda, mais ainda. Alabadarasi o manas, ando o manas. Alá badarasi, alá o manassé. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que também tenham direito da árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas, e possam entrar nas cidades pelas portas. Eu vou declarar aqui: sai da minha frente, mundo. Eu quero entrar na cidade pelas portas. Sai da minha frente, pecado. Eu quero entrar na cidade pelas portas. Sai da minha frente, fornicação. Eu vou entrar na cidade pelas portas. Sai da minha frente, mentira. Eu vou entrar na cidade pelas portas. Sai da minha frente, maracutaia. Eu quero entrar na cidade pelas portas. Os preparados vão entrar na cidade pelas portas.
Tem uma porta para nós aqui. Por aí é a porta do dinheiro. Aqui tem uma porta do céu aberta. Para os preparados entrar. Para os preparados entrar. Para que tenham o direito de entrar pela cidade, pelas portas. Tem gente querendo entrar na melhor cidade da terra. Tem gente querendo entrar no melhor emprego aqui de baixo. Tem gente querendo entrar na melhor faculdade, na melhor escola. Mas eu ainda quero entrar na cidade lá de cima, pelas portas. Se a porta de baixo estiver fechada, o importante é que a porta do céu esteja aberta para mim entrar. Só quem vai entrar pela cidade, pelas portas, levanta a mão, enche essa casa de glória a Deus, porque o noivo está dizendo: vocês vão entrar na cidade pelas portas. Versículo 15: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete e ficarão de fora os cães. Uma lista de quem vai ficar de fora. Uma lista de quem não vai entrar pela porta. Uma lista de quem não vai ver ele face a face. Uma lista de que não vai poder usufruir das bonanças do céu. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete Eu quero declarar algo aqui, porque estão dizendo que a minha geração é a geração que está perdida. Estão dizendo que a minha geração, presbítero Everson, não vai entrar na cidade pelas portas. Está dizendo que essa geração é a pior de todas. Mas eu quero profetizar em cima do texto. Essa geração não é geração de cães. Essa geração é a geração das ovelhas de Deus. Essa geração não é geração de feiticeiro. Essa é a geração dos profetas de Deus. Essa geração não é a geração que se prostitui. Essa geração é geração santa, geração eleita. Essa geração não é geração dos homicidas, mas a nossa geração é do levanta e anda, levanta e anda. Essa geração não é geração de idólatra. A gente adora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente adora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente, irmão, vai entrar na cidade pelas portas. Você não é hotel, você é morada do Espírito Santo. Você não é aqueles hotel que alguém por aí vai, paga diária, fica alguns dias lá, vai embora, deixa sujeira e não sabe se volta. Não, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você não é casa de impureza, você é casa de santificação. Você não é casa de mentira, você é casa da verdade, porque o Espírito de Deus habita dentro de vocês. Eu vou finalizar. Jesus, ele vai terminar dizendo o quê? Os preparados precisam estar totalmente limpos e com a lamparina acesa. Usando a analogia, ele termina o sermão do capítulo 24 falando das 10 virgens. E dizendo que a lâmpada precisa estar acesa. Que os preparados andam, mas anda com a lamparina acesa. Os preparados andam, mas não anda com lâmpada apagada. Os preparados andam, mas não é a lâmpada antiga, pastor Felipe.
A lâmpada aqui ainda funciona no modo operante antigo. Não é a lâmpada de Thomas Edison. Não, a lâmpada aqui ainda é no azeite e no fogo. É no azeite e no fogo. É no azeite e no fogo. Os preparados têm azeite, mas também tem fogo. Os preparados que estão na Assembleia de Deus ainda têm azeite, mas tem fogo para acender. Os preparados, batizados no Espírito, ainda caminham com a lamparina acesa. Posso orar? A permissão do nosso pastor, eu vou orar por você. Os preparados estão com a lamparina acesa. Os preparados estão esperando ele voltar. Os preparados estão totalmente completo, entregue para eles. Os preparados estão esperando o soar da última trombeta. E os preparados logo, logo vão dizer: breve vamos terminar a... com Jesus ali. Só quem é fiel. O capitão hão de receber lauréis. Como galadão. Breve no céu Jesus vai voltar, irmão. Vou de novo, Jesus vai voltar logo, logo. Quantos acreditam nessa palavra? Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua noiva e nós precisamos estar totalmente preparados para subir. Logo, logo nós sairemos daqui e partiremos para um lugar melhor que está nos esperando, meus irmãos. Aguenta só mais um pouco, aguenta a luta, aguenta a perseguição, porque aquilo que nos espera é muito maior e não dá para comparar as tribulações dessa vida, pastor Marcos, não dá para comparar com aquilo que nós vamos receber lá no céu. Eu quero que você curva a sua cabeça, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, graças eu te dou por estar na tua casa, na tua presença, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada, e nós aqui estamos, Senhor, preparados. Alabadaracio. Ando o manassé, esperando o Senhor a trombeta soar, porque esse é o grande anseio da noiva. Esse é o grande anseio, Senhor, da tua igreja que aqui está, Senhor, nessa cidade de Itanhaém. Mas a nossa alma, Senhor, nosso espírito está regozijando, esperando que o Senhor venha. E a tua igreja está soando aqui debaixo, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus Cristo. Maranata, a hora vem, Senhor. Nós aguardamos pela nossa redenção, nós aguardamos por esse grande dia, mas nós te pedimos, Senhor, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a ficar apercebidos, para que não venhamos ser pegos, Senhor, de surpresa, mas que possamos estar totalmente preparados para subir e receber, Senhor, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. O céu não entra pecado. Sente, irmãos. Fadiga, tristeza, nem dor.